protestos ali dos aliados de Jair Bolsonaro no Congresso, obstrução talvez sem precedentes aí na história recente do Congresso, o nosso Legislativo segue com articulações a todo vapor. No caso, os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota, do Senado e da Câmara, respectivamente, retomaram o controle do Senado e da Câmara, mas as sessões, pessoal, no entanto, foram breves e restritas ali a pautas de consenso. Pauta ali, enfim, realmente sem muita faísca. Com detalhes importantes aqui, o fato que o Hugo Mota negou ter oferecido uma contrapartida da anistia para encerrar esse impasse. E Davi Alcolumbre também já deixou claro que não colocará o impeachment de Alexandre de Moraes em votação nem sob chicotada. Afinal, o que esperar das cenas dos próximos capítulos? Jess Peixoto. Muita animação, porque é Brasil, né? Então a gente pode esperar, o inesperável provavelmente vai acontecer. E aqui, André, tem um detalhe muito importante mesmo, que é a postura de Hugo Mota no dia de ontem, dando entrevistas, falando sobre o assunto, mas totalmente descredibilizado, até mesmo por aliados. Hugo Mota teve que explicar que a proximidade ou ali a negociação envolvendo Arthur Lira não o diminuía como presidente da casa. Então, no final das contas, ele está numa sinuca de bico. Ninguém sabe se houve acordo ou não, mas eu não vejo muito porquê os deputados da oposição estarem mentindo sobre isso. Até porque, naquele momento, ele tinha o domínio sobre a pauta, eles estavam dominando a mesa e o Hugo Mota, de forma nenhuma, usaria a polícia legislativa contra mulheres deputadas, contra colegas parlamentares e, vale mencionar, contra até aliados dele que estavam ali presentes. Então, no final das contas, se esse acordo aconteceu, o que estão dizendo? Eu conversei com algumas pessoas, o que estão dizendo? Primeiro vai ser o foro, depois vai ser a anistia. Esta é a promessa feita. Se o Hugo Mota vai cumprir ou não, vamos lembrar que ele prometeu isso para se eleger e não cumpriu. Bom, e o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ontem pediu desculpas na tribuna da Câmara ao presidente Hugo Mota, confessando ter mentido na véspera. Então, assim, é uma situação que, se o Hugo Mota está descredibilizado, o que dizer do PL? Que, para constituir a sua cena teatral de olha, estamos lutando até o fim, na hora de desmontar a ocupação baderneira na mesa diretora da Câmara, sai contando vitória, dizendo temos acordo, anistia já. No dia seguinte, poeira já baixando, menos gente acompanhando pelas redes sociais, vai lá o líder do partido e diz, desculpe, presidente, não era aquilo, não sei porquê, eu menti para todos vocês. Não foi então, assim. Bola no chão. Eu Firmino, acho... o que aconteceu na tua visão? Eu acho que alguém tá mentindo nessa história. A gente ainda não descobriu quem tá mentindo, mas as histórias não casam. Porque o PL aparece e fala, temos um acordo. Imediatamente o Hugo Mota fala, não temos um acordo. Então algum lado está mentindo nessa história. Até porque eu conversei com vários deputados, todos falaram para mim, nós estávamos na reunião e nós temos um acordo, né? Assim, então eu acho que havia um acordo sim. E foi feito um acordo para desocupar. Até porque, gente, você não vai meter porrada em 80 deputados e tirar o mandato de 80 deputados, entendeu? Não é assim. Não é assim, é um deputado, afastou o Janones, ok, mas o Janones fica lá gritando sozinho, esperneando sozinho, e ninguém dá credibilidade nenhuma pro Janones nunca. Tem outra. Só uma correção no mano. O Sóstenes não disse que ele mentiu ou qualquer coisa disso. A fala do Sóstenes ele foi meteu o doidão. sobre... Eu estava muito exaltado. Não. Ele não disse, não. Então, ele disse isso no final, mas o ponto do Sóstenes é que ele levou uma conversa privada a público expondo Hugo Mota. Ele não falou, você não prometeu, você não isso. O que ele está falando é que era algo privado e ele tornou público. Então, muito, mas muito diferente mesmo. O discurso fica mudando bastante. Não muda, agora já se diz que o acordo, na verdade, foi que os líderes dos outros partidos, PSD, União, PP, se comprometeriam a pautar a anistia nas suas atuações para tentar construir um novo texto que talvez um dia, quem sabe, pudesse ser efetivamente pautado para a votação. Então, as versões ficam se transformando, porque no fim das contas, o grande objetivo do PL não é aprovar a pauta da anistia, é sinalizar para o seu público que está lutando. É por aí, Firmino? Sim, mas espera aí. Ao pautar a anistia, você sinaliza que você tá lutando. Vamos lá, a maior pauta da esquerda hoje que a gente tem no Brasil, qual é? Regulamentação de rede social.
É a maior pauta hoje da esquerda. A maior pauta da direita que você tem hoje é a anistia. Então, eu acho que no final você consegue a mesma coisa. Porque ao pautar a anistia, a direita está dizendo, escuta, eleitores, conseguimos aqui… A gente conseguiu que entre em votação aqui a maior pauta do país hoje desse espectro político. Eu acho que essas duas coisas que você está falando, elas são a mesma coisa. Assim, a mesmíssima coisa. Porque eu não consigo destoar a regulamentação das redes sociais enquanto uma luta da esquerda, como a anistia enquanto uma luta da direita. Por exemplo, você não vai ver Boulos, Tabata Amaral, Gleisi Hoffmann lutando por anistia. Assim como você não vai ver Nicolas, você não vai ver Geyer, você não vai ver Bia Kicis lutando pela regulamentação de rede social. Você concorda que o cidadão brasileiro tem 1 milhão de outros assuntos que precisariam ser pautados e que ficam totalmente em segundo plano em função do discurso eleitoreiro desses grupos políticos que você está descrevendo? Esse é o meu ponto. Mas é um argumento do centro, isso não serve. A gente tá num lugar totalmente polarizado. A gente tá num lugar de Lula, Bolsonaro, direita, esquerda. Amo o STF ou odeio o STF. Não tem um espaço aqui para falar, gente, vamos discutir educação? Vamos falar sobre a saúde? Mas não tem, gente. A gente tá num espaço polarizado. A gente está num espaço polarizado, a gente está num país que a gente tem pessoas presas e a gente vai discutir se essas pessoas são inocentes ou culpadas. A gente vai discutir se teve golpe de Estado ou se não teve. Agora, assim, a gente está num lugar que não tem… Assim, é tão gritante essa discussão do cerceamento da liberdade, da regulamentação, que não tem espaço para isso. Que está ganhando contornos de guerra santa e, como eu venho dizendo, um armagedom institucional, ambos os lados políticos ali subindo o tom e a temperatura num nível que parece que é um impasse sem precedente. Gente muito graúda, gente muito vivida na política vem colocando em termos quase que existenciais, como o Firmino colocou, para os dois lados. Se é o ideal… Você aí do outro lado que vai ter que julgar, inclusive já convocando todo mundo que está nos assistindo, a nossa audiência no YouTube, na TV, no rádio, para deixar o seu comentário no chat, principalmente dos canais do YouTube, do Morning Show e também da Jovem Pan, transmissão simultânea em ambos, e também no nosso Twitter. Fique à vontade aí para a gente engajar alguns comentários que vão agregar muito na discussão. A gente vai estar trazendo ao longo da transmissão, fomentando cada vez mais essa troca entre a gente. Agora, David de Tarso está mais calado que porco na batata. Eu tô estilo Centrão aqui, só nas articulações e tô ouvindo. Tá no esqueminha porco na batata, mas tu não é esse cara não. Vamos lá. Abre o bico aí. Quero ver. Desembucha. Vamos lá. A grande questão diante de tudo isso é a forma como os presidentes das casas vão reagir, né? Tanto o Hugo Motta como também o Davi Alcolumbre diante dessa ocupação, porque não foi só uma obstrução. Então, pessoas nos bastidores ali, principalmente do campo ideológico do centro, né? Que ficam mais isentões ali, só acompanhando as mobilizações, já articulam alguma coisa relacionada à resposta do Hugo Motta, porque ele foi até mesmo desacatado, as pessoas consideraram assim, porque tinham outro parlamentar ali na cadeira dele. Então, de que forma que vai ser essa resposta, até para que isso não se repita em diferentes campos ideológicos. Então, se a direita fez isso, há precedente também para a esquerda fazer. Então, de que forma que vai ser a resposta dele diante desse cenário extremamente polarizado? Não, agora, ontem nós tivemos até mesmo, o Mano falou de pedido de desculpa, mas talvez a cena mais chocante, doida desse pedido de desculpas tenha sido o senador Magno Malta, que acorrentado, abraçado, pedindo desculpas a Davi Alcolumbre, dizendo que exagerou. E aqui, eu acho que existe um parêntese, porque a gente tem falado muito sobre a fragilidade de Hugo Motta enquanto líder. Então, que ele não passa essa força, ele não tem essa habilidade de articulação no mesmo nível que a gente via, talvez, com antecessores, como Lira, Eduardo Cunha, até mesmo Maia. Mas, no final das contas, Davi Alcolumbre ontem foi categórico ao afirmar que mesmo se tiver 81 assinaturas, não pautará o impeachment. Só tem um erro de matemática aí, né? Porque se tivesse 81, teria a dele, e aí bem, não faria sentido. Não é uma atitude de um senador, né, gente, de uma democracia. Porque assim, se eu entendo que eles são representantes do povo, tá? E os representantes do povo, que é a população, de forma legítima, elegeu aqueles senadores para nos representar. E num consenso, a gente acredita que isso é melhor para o país. E você ali fala, não, pera lá, gente, não, essa não é… Fala não até com 80 assinaturas. Até com ele votando. Gente, até com ele. Não é… A questão… Isso aí não é
postura de líder de Senado, pelo amor de Deus. Se você tem maioria, e eu entendo que os representantes do povo estão ali representando a população, que isso? A questão é que a vida política tem duas dimensões. Tem a dimensão performativa, midiática, do discurso para as bases eleitorais, e tem a dimensão da vida prática. O senador Davi Alcolumbre foi eleito com o voto desses mesmos senadores. Ele sabe que para ter sua sustentação política, ele precisa dialogar concretamente com o interesse real desses 81 senadores que falam com ele no cafezinho e não na rede social. Então, o ponto que Davi Alcolumbre sinaliza é que essa espuma toda essa gritaria é só teatro para iludir eleitores. Porque o interesse real do Senado não é colocar a anistia em votação. Agora, eu acho que todo mundo concorda aqui que a política é um grande jogo de aparências em alguma medida, sem dúvida alguma. Tem o componente performático aqui. Agora, uma coisa que eu tenho ouvido muito dos deputados de oposição em Brasília, Jess, Firmino e David, é que eles estão tão somente focados na libertação dos reféns. E esse termo que eles têm usado, claro, para se referir ali aos presos do 8 de janeiro, que na ótica deles são reféns, e também eles mesmos que se enxergam como reféns do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não deveria ter sido anunciado esse acordo em público, como eles fizeram, talvez foi precoce, mas que há sim um acordo, uma sinalização concreta que um acordo está logo ali, eu acho que isso está posto para o fim do foro, para eles saírem ali da alça de mira do Supremo, aí depois a anistia poderá entrar em curso. Mas, gente... Foi o que eu entendi. E não vai entrar. Foi o que eu entendi. Olha só, o Congresso está totalmente desmoralizado. A gente acabou de ter uma situação em a questão do IOF ali, e que o STF vai passar por cima do Congresso. Então, assim, vocês são nada, vocês são bananas, vocês custam um absurdo para os nossos bolsos, e vocês e nada é a mesma coisa, porque vocês decidem, o judiciário vai passar por cima, né? A gente está num país onde o judiciário legisla. Então, assim, é um absurdo, e a oportunidade que vocês têm de recuperar essa credibilidade inexistente de vocês jogam no lixo. E vamos lembrar aqui que agora que o Congresso e o Senado estão desocupados, os deputados poderiam voltar a trabalhar, mas como é sexta-feira, eles não vão fazer, não é isso? Lamentável. David de Tarso. O ambiente está extremamente polarizado, e até aqueles que não se manifestam ou que se manifestam dizendo, olha, a gente não vai fazer isso, levam pedrada também, como é o caso do Ciro Nogueira, que a gente estava comentando antes de entrar no ar, com o Silas Malafaia. Tacou pedra nele? Apedrejou o homem? Olha, gente, eu fui atrás do Ciro Nogueira, eu fui atrás da Soraya, eu fui o do Romário. Olha que ela morde, hein? Não, o Romário hoje… Olha a tua, meu irmão. Vocês viram o que o Romário fez? Tá que nem ex apagando foto antiga. Não, o Romário pegou… O que eu fiz, meu irmão? O Romário apagou todos os apoios dele em rede social ao Bolsonaro e deixou de seguir o Bolsonaro. Paguei. Deu um follow. Deu um follow no Bolsonaro, cara de pau. E o Bolsonaro não vai nem ficar sabendo, né? Cara de pau, Romário. Eu virei e falei assim, foi o pior gol contra da carreira dele. O contra é o cacete, porra. Tô brincando. Mas 10 horas e a realidade dessa situação toda, e aí respondendo, Mando discordando, esse negócio que os senadores não querem o impeachment do ministro de verdade, não sei o quão verdade é isso, porque eu acho que a grande questão aqui é como, com um foro privilegiado, todos os políticos giram em torno de 11 juízes. E existe uma certa pressão nisso e uma inabilidade de crítica, muitas vezes, que está voltada a isso dentro da nossa democracia. Vale mencionar que o Brasil é o único país do mundo que tem a mesma dimensão de foro privilegiado. Aqui no Brasil, até quem não está eleito, como no caso do Bolsonaro, que está sendo julgado pelo Supremo, mesmo sem estar com o mandato nesse momento, ou várias outras políticos. Mas é uma mudança de entendimento que acontece em 2018, que eles já deram a maioria das decisões contrárias, aí de repente eles mudam de ideia porque eles estão julgando alguns processos específicos. Então tem toda uma questão aí. Eu acho que os senadores hoje, eles estão sendo cobrados muito por conta das bases, sim. Ano que vem tem eleição para o Senado, vai ser a maioria, são dois ali por vez. Mas então, no final das contas, isso tem uma pressão. Senador tem que fazer o que o eleitor quer. Exatamente. Ele é um representante do povo. Parlamentar nada mais é do que um funcionário público pessoal seu, do povo, do cidadão. Então, todo esse floreio, todas essas articulações, muitas vezes todas essas amizades, esses interesses em comuns, eles conflitam com o interesse do povo brasileiro. E nesse ponto tem que representar o povo. Romário vai lá, tira fotinha, é Bolsonaro. Não tô nem aí se é Bolsonaro, se é Lula, mas se tá se
ligando àquela causa, se diz que é de direita, se diz representar a direita, se finge, se vende como uma mentira e depois quer fazer o contrário? Eu fico... É absurdo. Mas às vezes dá certo. Eu me sinto extremamente... Certo dá, certo. No Brasil, o povo se preocupa mais com o Tetra do que com o Bolsonaro. Com quem? Com o Tetra, que o Romário Tetra. trouxe, do que com o Bolsonaro. Eu me sinto... Firmino, jogo rápido, a gente segue adiante. Muitos outros temas ainda pra gente repercutir. Não, eu me sinto desrespeitado com essas coisas, desses jantares que tem, quando você junta o Alcolumbre, você pega o Hugo Mota e você junta com Lula, e você os ministros do Supremo e Paulo Gonet. Eu acho uma falta de respeito com a gente, porque a gente aprendeu que você tem a divisão dos poderes, legislativo, judiciário e executivo, e de repente tá todo mundo jantando, tomando vinho, na maior cara de pau. Eu me sinto desrespeitado com isso. Eu venho dizendo aqui, os verdadeiros freios e contrapesos dessa república são os rabos presos de uns com os outros. No final do dia, é isso, meu amigo. E a gente vai ver nesse impasse todo os três poderes colidindo entre si. Você cada vez mais tendo um judiciário que legisla, um legislativo que executa e um executivo que fica a ver navios, né? É, infelizmente, a nossa República Federativa desse Brasil em 2025. 10 horas e 18 minutos, pessoal.